Bem, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do professor Diogo André. Aqui é o canal onde a gente fala de logística, né? Uma paixão aí de muita gente. Nos vídeos anteriores a gente contou um pouquinho da história da logística, como é que ela surgiu e a importância aí que ela tem para o Brasil e para o mundo, né? Algumas coisas ficaram faltando, mas aí qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado na aula anterior, aí a gente está aí à disposição para que a gente possa esclarecer alguma coisa que tenha ficado como dúvida, né? E na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos de logística, ver o conceito de logística, né? E começar a entender aí ela pode ser, como é que ela pode ser aplicada, né? Então nada mais justo do que a gente começar com o conceito de logística hoje, né? O mais utilizado é que logística ele é o processo de planejar, implementar e controlar materiais e informações do seu ponto de origem ao seu ponto de consumo ao menor custo possível, atendendo aos requisitos do consumidor. Tá? Então esse é o conceito de logística, né? Então só repetindo, o conceito de logística é o processo de planejar, implementar e controlar materiais e informações do ponto de origem ao ponto de consumo ao menor custo possível, atendendo aos requisitos do consumidor, certo? Então, dentro do conceito de logística, a gente passa por toda a logística, né? Que se a gente for ver, que é planejar, implementar e controlar, certo? Materiais e informações, que é o que a gente entrega, né? Do ponto de origem, olha só, do ponto de origem lá no início, né? Lá na extração da matéria-prima, certo? Do ponto de origem ao ponto do consumidor, a gente vê então que para chegar do ponto de origem até chegar ao consumidor, vai passar aí, vamos precisar do transporte, que é um processo logístico, o principal processo logístico, né? Vamos precisar da armazenagem, que também é um dos principais processos logísticos. Vamos ter o estoque também dentro do conceito logístico também. Vamos ter o pessoal de compras também dentro desse processo logístico. Vamos ter a produção, certo? A produção, quem precisa produzir, precisa armazenar. E a gente vai ter a distribuição, né? Então a gente vê aí que desse ponto de origem ao ponto de consumo, então aí a gente vai ter todos esses processos logísticos, né? Dentro, dentro do conceito, né? Dentro da área de matéria-prima até o ponto de consumo, né? Desde o ponto de origem até ao ponto de consumo. Show de bola? Atendendo aos requisitos do consumidor, porque a gente tem que entregar o que o consumidor deseja, né? O que o consumidor quer, ao menor custo possível. A gente só tem que entender, quando a gente fala ao menor custo possível, a gente não está falando que vai entregar de graça, tá? Não é reduzir custos, não é entregar de graça, tá? Não é fazer de qualquer forma, tá? Mas ao menor custo possível. Por isso entra a questão do planejar, né? Então a gente planeja, que é para poder fazer a entrega aí, ou passar por todos os processos logísticos ao menor custo possível, sem perder a qualidade, tá? Então eu até sempre dou como exemplo, certo? De repente a gente vai fazer um bolo, né?
E no bolo a gente usa 12 ovos, por exemplo. Aí alguém diz, não, mas a gente tem que reduzir o custo, né? Então a gente começa então a fazer o bolo então com 10 ovos, né? Mas a gente não perdeu a qualidade, certo? A gente diminuiu, né? Tá diminuindo os custos, mas não perdeu a qualidade. Então passa algum tempo aí, a gente não tem que. Vamos diminuir o custo. Então a gente começa a fazer aquele bolo com 8 ovos, né? Show de bola. Aí passa algum tempo aí alguém chega e diz, não, precisamos diminuir mais ainda. Aí chega ao ponto de dizer assim, opa, com 8 ovos eu ainda faço bolo e garanto a qualidade. Abaixo disso eu já não garanto a qualidade, tá? Então a gente tem que diminuir os custos, usar o menor custo possível, né? Ao menor custo possível. Mas a gente tem que entender que a gente não pode perder a qualidade, tá? Que quando a gente fala na questão do menor custo possível, algumas pessoas podem entender que vai ser ali fazer, fazer de graça. E não, e não é isso. Show de bola? Tranquilo? Então é só repetindo então a logística, o conceito de logística, né? É o processo de planejar, implementar e controlar materiais e informações do ponto de origem ao ponto de consumo ao menor custo possível, tá? Existe algo bem mais simplificado, aí já algumas pessoas podem confundir o conceito com a missão da logística, que a missão da logística é entregar o produto certo, no lugar certo, na hora certa, para o cliente certo, né? Então o conceito e a missão são algo possuem o mesmo objetivo, né? Mas uma é a missão da logística e a outra o conceito de logística, certo? Então só para a gente poder é, fazer essa pequena diferença, né? A gente vai ver também, turma, que hoje a logística ela é vista aí de uma forma mais estratégica, né? Antes a logística ela era vista de uma forma bem operacional e hoje não é uma forma bem mais estratégica, né? Então aí só para a gente ver que a gente também quando fala, vou trabalhar com logística, trabalho com logística, existem os processos logísticos, né? A logística ela não é um setor só. É a mesma coisa quando a gente vê aí um advogado. Eu sou advogado. Mas você trabalha com o quê? Você trabalha com previdência? Você trabalha com civil? Trabalha com penitenciário? Que eu não entendo, né? Mas, ou seja, então, o médico. O médico é cardiologista, o médico é pediatra, urologista. Então, o médico ele tem uma área também dentro lá onde ele atua, né? Então a logística também vai ser a mesma coisa. Eu trabalho com logística. Mas eu trabalho com armazenagem, eu trabalho com compras, eu trabalho com gestão de qualidade, eu trabalho com transporte, eu trabalho com estoque, tá? Então dentro da logística, a logística vai ter áreas também, né? De atuação para a gente trabalhar. Não necessariamente quando a gente. Eu trabalho com logística. Certo? Mas dentro de qual processo logístico, dentro de qual área logística a gente tá, faz parte, né? Então a gente precisa conhecer e entender que quando a gente fala logística, a logística ela é o todo, né? Mas aí existem os processos, existem as áreas da logística, tá? Então aí compras, armazenagem, distribuição, transporte, logística reversa, trabalhar com exportação, trabalhar com importação, trabalhar com a logística portuária. Então aí a gente precisa ver então que a logística existem sub-áreas, né? Aí que a gente vai, de repente, eu trabalho muito bem com transporte, mas não trabalho muito bem com
com armazenagem. Ah, eu trabalho muito bem com gestão da qualidade, mas eu não me dou muito bem com compras. Então a mesma coisa, mas só que a gente precisa conhecer tudo, né? A gente precisa conhecer tudo e entender tudo para que a gente possa entender exatamente a questão dos processos, onde é que um começa e onde é que o outro termina, né? Só por exemplo, a gente tem que ver transporte e distribuição. Tá? Transporte e distribuição são processos que eles andam juntos, mas são processos que eles precisam ter as suas separações, tá? A gente tem que ver o pessoal que trabalha com estoque e trabalhar com armazenagem. Então aí eles andam junto, mas eles são separados, né? Então para que a gente possa entender, estoque e armazenagem, que a gente está falando aqui. O estoque, pessoal, o estoque é a quantidade, né? Está relacionado à quantidade, está relacionado ali à questão da contabilidade, né? Os valores, os itens. Quando a gente vai fazer um inventário, certo? Quando a gente vai fazer um inventário, a gente faz um inventário sobre o estoque, né? Aí estoque esse que ele vai ser subdividido em estoque físico, certo? E o estoque virtual, né? Então aí a gente vê então que tem o estoque, que é relacionado à quantidade, né? A quantidade, o quanto eu tenho, e a gente vai ter a armazenagem, né? A armazenagem é onde eu guardo, a forma que eu guardo, né? Então eu tenho alguma coisa para guardar em quantidade, e que é o estoque, né? Então eu preciso ter um local para onde guardar, que aí vai ser a armazenagem. Então a gente vê então que são dois processos diferentes, né? Não são a mesma coisa, mas claro, são coisas que andam junto, né? A questão do transporte e distribuição. O pessoal do transporte é o pessoal que é preocupado com a frota, é o pessoal responsável pelos caminhões, certo? Garantir que os meios de transporte vão estar lá para serem utilizados, né? E vai ter o pessoal da distribuição, tá? Que é o pessoal que faz a questão da rota, a questão de atendimento ao cliente. Só que quando a gente entrega alguma coisa na distribuição, a gente utiliza o transporte, né? Então a gente percebe então aí que são coisas que elas andam junto, mas que elas precisam ser separadas para que a gente não atropele, para que não haja um atropelamento entre uma área e outra. Show de bola? Mas no final, todas as áreas elas terminam tendo sempre o mesmo objetivo, que é atender ao cliente com satisfação. Certa vez, na apresentação de um trabalho do aluno, certo? O aluno apresentou o trabalho e eu fiquei com aquilo na cabeça, que a logística bem feita é aquela que não existe reclamação, tá? Se não houve reclamação é porque a logística ela foi muito bem executada, ela foi muito bem feita. Show de bola? Outra coisa é a logística de um termina quando a logística de outro começa. Mas como assim? A logística de um termina quando a de outro começa? Se a gente realizou a entrega, certo? Naquele momento da entrega, certo? A minha logística ela está sendo finalizada, né? Mas para quem eu entreguei, naquele momento então a logística se inicia, né? Então a logística de um finaliza com a entrega e a outra se inicia com o recebimento. Show de bola? Então aí tudo isso a gente chega então que a logística ela hoje ela começa a ser vista de uma forma totalmente estratégica, né? Ou seja, ela começa a ser pensada lá em cima, né? Então, antes ela era vista muito como operacional, né? Que realmente é na operação, é no chão de fábrica, é que a gente vê as coisas acontecerem, né? Mas só que ela precisa ser pensada, né? Tá? Se a gente voltar lá no conceito de logística, que a gente vai ver lá que é o processo de planejar e implementar, né? Então, se a gente planeja no estratégico e a gente implementa no operacional, né? Então a gente vai ver aí que dentro do conceito logístico
a gente sempre vai voltar lá para a gente ver que as coisas elas não são separadas, né? Show de bola? Aí, claro, que a gente vê aí que o mundo, certo? Nesse novo mundo que a gente vive, onde a gente quer velocidade da internet, né? Na aula passada a gente viu que antes os processos, a evolução logística chegou a demorar muitos anos, né? Na questão aí chegou a durar até 300 anos para a questão de evolução, para o surgimento de um novo modal. Então, e hoje não, né? Hoje a coisa acontece de uma forma extremamente rápida, né? A gente quer ir no piscar de olhos, né? A gente pediu, a gente já quer receber, né? Mas a gente vai ver aí que vamos ter que atender algumas exigências, né? Na questão de logística, a gente vai querer aí redução de custos, tá? Isso aí é uma briga que a gente, do pessoal da área de logística tem aí, né? A questão de redução de custos. Quando a gente fala redução de custos, pessoal, não estou aqui falando em demissão de pessoal, certo? Diminuição da qualidade de trabalho. Não é isso. Redução de custos é a gente poder atender aos clientes, né? A gente consegue até atender os clientes com qualidade da primeira vez, sem o retrabalho, entregando o produto certo, para que não haja uma nova entrega, certo? Cobrando o preço justo, tá? E a gente também vem aqui outra atividade que a gente vem, outra exigência que tem é a questão da redução dos prazos de entrega, né? Redução dos prazos de entrega. A gente até diz aí que a gente pode usar muito a questão do encantamento do cliente, né? A gente pode o tempo todo estar encantando o cliente. É, então muitas empresas utilizam o prazo de entrega aí, dizem que te entregam em 10 dias e eles conseguem te entregar em 8 dias, 7 dias, né? Então, por que eles botam 10 se eles conseguem te entregar em 7, né? Então, eles botam ali que é para caso alguma eventualidade tenha, tá? E eles ainda estejam dentro do prazo de entrega, né? Mas ali ele conseguiu, né? Ele conseguiu te encantar. Ele disse que conseguia te entregar em 10 e conseguiu te entregar em 3, né? Temos exemplo aí de algumas empresas, como a Netshoes, por exemplo. A Netshoes ela tem aí centros de distribuição no Sudeste e também está com centro de distribuição também no Nordeste, né? Então, o aumento dos centros de distribuição para atendimentos regionalizados também. Então, reduzem o prazo de entrega também. Show de bola? Outra exigência que tem é a questão da disponibilidade constante dos produtos, né? A gente precisa ter sempre o produto que a gente quer, certo? No momento que a gente deseja, né? A gente não pode também abrir margem para o concorrente tomar o nosso lugar por falta de disponibilidade do produto, né? Imagina se toda vez que você vai ao supermercado que você vai comprar um achocolatado, né? E você nunca compra aquele que você deseja, né? Você quando encontra aquele, então você termina levando o concorrente, né? Em questão disso, existem algumas pessoas que são fiéis à marca, só compram aquela marca, né? Eu só compro aquela marca, só compro aquele achocolatado, tá? Mas existem algumas outras pessoas que não são fiéis à marca, né? Existem outras pessoas que são fiéis ao estabelecimento, né? Ou seja, então eu só vou naquele local e eu compro aquilo que tiver disponível lá, né? Então aí tem que saber então se o produto vai estar disponível ou se o estabelecimento que eu vou vai estar disponível, né? Então aí é só um exemplo aí da questão da disponibilidade, né? Que a gente vai entrar assim, é melhor a gente ter um produto bom, certo? E mal distribuído, certo? Que não tenha tanta disponibilidade, ou é melhor eu ter um produto de qualidade inferior, mas bem distribuído, tá? Então fica esse questionamento aí, né? Poxa, o produto é bom, mas toda vez que eu procuro ele eu não encontro. Mas tem aquele outro lá que não tem tanta qualidade igual o outro, mas pô, toda vez que eu vou lá eu encontro ele, né? Então aí é questão da disponibilidade, né? Então aí só para a gente ver que às vezes um produto de qualidade inferior, porém
com disponibilidade, ele pode fazer muito mais sucesso do que um produto que tenha qualidade. Show de bola? E a programação das entregas, né? Que a gente entra na questão, melhor entregar o mais rápido possível ou é melhor entregar quando o cliente deseja, né? Que aí a gente fica naquela, eu vou entregar o mais rápido possível, tá? Eu vou me esforçar, vou entregar logo para o cliente. Ou será que é melhor eu entregar quando o cliente precisa, tá? Se existe uma programação, tá? Se a gente consegue programar essa entrega, certo? Os prazos de entrega junto com os clientes, então a gente pode atender de acordo com o que houve a programação com o cliente, né? Para que não haja, certo? De repente eu estou com o meu armazém lotado, eu tenho uma programação de esvaziamento, né? Do meu armazém, de entregas, de saída de produtos para o meu armazém. Mas o caminhão chegou, está lá na porta hoje, né? Mas hoje as mercadorias que estariam dentro do meu armazém estariam saindo, né? Ou seja, então a gente tem que atender a questão da programação. Show de bola? Então, só que a gente está falando aqui até questão de mercadorias. Então, para que a gente não fique com dúvidas, tá? Só esclarecendo que também que é algo parecido, mas a gente precisa fazer a diferenciação delas, que é com relação a mercadorias e cargas, né? Ah, no meu caminhão tem carga, no meu caminhão tem mercadoria. Até eu mesmo às vezes me pego falando uma coisa com a outra, né? Mas a carga, pessoal, carga é tudo aquilo que cobra frete, né? Colocou dentro do veículo transportador é carga, tá? Colocou dentro do caminhão, colocou dentro do navio, colocou dentro do trem. Então aquilo lá é carga, tá? E mercadoria ela é a origem do comércio, né? A mercadoria vai ser o que vai ser comercializado. Se está existindo transporte, então está existindo transporte de carga, tudo bem? E se está sendo comercializado, então é mercadoria. Então só para a gente poder fazer essa diferença, né? Para que não haja mais confusão. Tranquilo? Mesma coisa cliente e consumidor. Cliente quem compra, tá? E consumidor quem usa, né? Então, você pode ser cliente e consumidor ao mesmo tempo, mas você pode ser só cliente ou você pode ser só consumidor. Show de bola? Só para que a gente possa fazer essas diferenças aí. Tranquilo? Show de bola! Então aí a gente está falando dos conceitos logísticos, né? Conceitos de logística para que a gente possa entender, né? Tranquilo? Mas a gente vai estudar logística para quê, né? Por que que a gente estuda logística, né? É, primeiro a gente estuda porque a gente ama, né? Então a gente entrou na área e a gente se apaixonou por aquilo, então a gente começa a se aprofundar cada vez mais, né? A globalização crescente no mundo aí, então a gente tem aí produtos de todo mundo, no mundo todo, né? Você vai no supermercado, você encontra vinho chileno, espumante francês, queijo suíço, chocolate italiano. Então você encontra produtos de todo o mundo, no mundo todo, né? Então, até basta a gente ver isso que a gente está usando hoje, nesse momento, aonde é que ele foi produzido, né? A gente está usando computador, está usando celular, e muitos desses produtos eles podem não ter sido produzidos no país da gente, no Brasil, né? Eles podem ter sido produzidos, tá? E enviados, tá? Questão de componentes, questão de sobressalentes, tá? Eles podem ter sido montados aqui no Brasil, mas eles podem ter sido as peças, os componentes podem ter vindo de outro local. Show de bola? A diversificação de produtos também é algo assim extremamente grande, né? Ah, eu vou comprar um celular. Aí vai comprar um celular, você encontra aí vários modelos pro mesmo, o que você deseja, né? Então aí vai, e fora a diversificação de marcas também, né? Existem várias marcas e existem vários modelos
e que você termina tendo aquele que atende a sua necessidade, né? Fora a questão da competição que existe entre as empresas, tá? As empresas elas concorrem, questão de preço, mas eu até digo para vocês que o que ganha mesmo não é preço, o que ganha é atendimento ao cliente, é a questão da qualidade com o cliente. Pressão para reduzir custos esse tempo todo, então a gente tem que ter a redução do custo, como eu disse para vocês, a redução de custos não é fazer de graça, tá? Não é local, não é fazer de graça. Então a gente reduz custos, mas não atende de graça. Porque se a gente não pode reduzir os custos e perder a qualidade. É outra coisa que o local de produção não é o mesmo local de consumo, né? Que a gente falou até ali com relação à questão da globalização. Tá? Será que tudo que a gente está consumindo no momento agora foi produzido no Brasil? Certo? Ou seja, será que o que a gente está consumindo agora foi produzido na cidade em que a gente está? Hein? Será que foi produzido no local onde a gente está? Será que o óculos que eu estou usando foi fabricado na cidade onde eu estou? A camisa que eu estou usando foi fabricada na cidade que eu estou? Então eu digo provavelmente não. Certo? O óculos não foi usado, não foi fabricado na cidade que eu estou. A camisa não foi fabricada que eu estou, mas eu estou usando, né? Outra coisa que a gente tem é a questão de você fidelizar o cliente, né, pessoal? Então, a gente fidelizar o cliente, a gente vai ter aí o cliente que ele sempre retorna, o cliente que sempre compra com a gente. Show de bola? É a questão lá do cliente ser fiel ao estabelecimento, né? Ou o cliente ser fiel ao produto, tá? Se a gente conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, fidelizar o cliente ao produto e fidelizar o cliente ao estabelecimento, fica show de bola. E fora a questão dos avanços tecnológicos, né? Antes, a gente, para comprar algo, eu não digo nem a nossa geração, né? Nossa geração já é uma geração que a gente compra a hora que a gente quer, no local que a gente quer, tá? Mas antes, a galera aí para comprar alguma coisa precisava automaticamente sair de casa, né? Necessariamente sair de casa para ir ao supermercado, para ir ao shopping, certo? Fazer compras, né? E hoje não, né? A questão dos avanços tecnológicos, a gente consegue comprar aonde a gente tiver, a hora que a gente quiser, sem a necessidade da gente sair, sem a necessidade da gente sair de casa. Show de bola? Tranquilo, turma? Então estamos aí falando aí sobre a questão de alguns dos conceitos logísticos, né? Dentro da logística, pessoal, a gente vai ter a questão dos fatores internos que afetam a logística, né? E a gente vai ter a questão dos fatores externos, né? Então, os fatores internos são aqueles que podem ser controlados pela empresa, né? São controlados, podem ser tomadas algumas medidas para que façam as suas correções. E a gente vai ter aí os aspectos externos. Esses aspectos externos não tem como a gente controlar, né? É algo que acontece, mas que não existe controle. Existe somente aí a questão da adaptação, né? A gente consegue se adaptar para que a gente consiga permanecer, para que a gente consiga permanecer no mercado. Show de bola? Então, em aspectos internos, a gente vai falar um pouco sobre a terceirização, certo? Alguns processos logísticos, como o transporte, eles podem ser terceirizados, né? Terceirização é quando você contrata alguém para fazer um serviço que você precisa reduzir um custos, né? Tá? Quando você tem uma frota própria de veículos, né? Você precisa ter a frota própria e você precisa dos motoristas, né? Então aí você vai ter custo com a manutenção dos veículos, você vai ter custo com o pagamento do salário dos motoristas, você vai ter custo com manutenção, tá? Então quando você toma uma decisão interna, né, de terceirizar, então você está ali reduzindo os custos, né? Ah, vamos terceirizar o transporte, tá? Então a gente contrata uma empresa que ela vai fazer o transporte